já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já Estamos cumprimentando a todos os nossos amados ouvintes na santa e gloriosa paz de nosso Senhor mais uma vez, pensando sobre isso, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, a melhor coisa de tantas coisas que já fiz, de tantas coisas que já edificamos. Qual foi a melhor de todas? Sem dúvida alguma, aqueles que conheceram a Cristo, a melhor coisa que já fizemos em toda a nossa vida foi conhecer melhor de perto quem é Jesus. E aí nós ouvimos o cantor cristão cantando: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Foi colocar a minha vida sobre aquela base firme, sólida, bem construída, nas bases de Deus. Nas bases de Deus temos edificado as nossas vidas, um terreno seguro, sólido, onde não há areia movediças,
uma base bem estruturada, aonde não há trincas, aonde estamos tranquilos. Uma base que não vai desabar, não oferece riscos. A base de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Efésios capítulo de número 2, verso de número 20, a Bíblia nos diz: estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Estamos pensando um pouquinho sobre a construção de Deus. Estamos meditando, pensando um pouquinho com os nossos ouvintes sobre o edifício que Deus está edificando. É necessário que ele esteja edificado sobre uma base firme, segura, uma base sólida. É como aquele empreiteiro, aquele mestre de obra. Que tal se aquele empreiteiro fizer um plano, fizer uma planta para os seus homens, os seus funcionários, edificarem uma casa, e ele então pede aquela estrutura, aquela base, de tal e tal forma. E que tal se o pedreiro, que tal se o armador da ferragem, que tal se os seus trabalhadores, os homens, cada homem envolvido naquela construção, ignorasse aquele projeto, ignorasse aquela planta, ignorasse aquelas medidas? Que tal se isso acontecesse? Que tal se o engenheiro, o mestre daquela obra, fizesse uma planta, traçasse um plano para construir uma casa encomendada, uma casa já vendida na planta? Que tal se cada homem, cada trabalhador daquela obra construísse aquela casa de acordo com a sua própria maneira, da maneira que ele mesmo pensasse? Se cada um pensasse que deveria edificá-la do seu próprio gosto, ignorando a planta, ignorando as medidas, com que se pareceria aquela casa? Que obra seria aquela? Que edifício seria aquele? Com que se pareceria esta casa? Você acha que ela seria aceita no final da sua obra? Agora pense bem comigo, amigo ouvinte. A casa deve estar nas medidas da planta. As tubulações devem atender às exigências da planta, do projeto de engenharia. Não deve sair nada da medida, do esquadro, das dimensões. Isso seria a construção humana. Que tal se a planta dissesse que tem uma janela em tal parede na sala, uma porta do lado daquela janela? E que tal se cada trabalhador ali mudasse as coisas à sua própria maneira? Não, eu não quero essa janela aqui. Eu vou colocar essa janela ali. Mas a planta diz aonde deve estar a janela. A planta nos diz aonde deve estar a porta. Ficou desenhado na planta onde estaria o banheiro. E que tal se os trabalhadores dissessem: não, nós vamos fazer o banheiro ali, no lugar da cozinha. Vamos fazer a cozinha no lugar do banheiro. Que tal se eles tirassem as janelas, ou colocassem as janelas
em outros lugares, menos nos lugares aonde estava previsto na planta. Você acha, meu amigo ouvinte, que aquele homem que comprou aquela casa, você acha que aquele homem que sonhou em ter uma casa de acordo com o que estava na planta, você acha que ao final daquela obra, aquele homem vai querer comprar aquela casa ainda? Agora, se isso é assim, um homem quer edificá-la dessa maneira, outro quer edificar daquela outra maneira. Cada homem vai e constrói de acordo com a sua própria ideia, sendo que só existia uma maneira para construir aquela casa, que é a planta. Se você não vai querer comprar uma casa que fugiu da planta, imagine você a construção de Deus. Não pode fugir da planta. Nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra, nos revela como que a construção de Deus deve ser feita. A Bíblia Sagrada nos mostra como que o Evangelho deve ser pregado. A Bíblia Sagrada nos mostra qual é a base, a estrutura e sobre o que deveríamos edificar a construção de Deus. Porque se sairmos da planta, este engenheiro não pode responsabilizar. Se sairmos da planta, este mestre da obra não pode responsabilizar. Tem que estar de acordo com a planta, de acordo com o projeto de engenharia. Tem que estar tudo de acordo, tudo nos conformes. Que tal se você comprasse uma casa na planta e quando ela estivesse pronta, não se parece nada com o que você viu na planta? Você simplesmente diria, eu não quero essa casa. Ou na pior das hipóteses, você chamaria um restaurador e diria, eu quero que essa casa se pareça com a casa da planta. Eu vou derribar as paredes. Eu vou mudar as janelas e as portas de lugar. Eu quero uma casa como a casa que eu vi na planta. É a única maneira, meu amigo, de você ter a casa semelhante, parecida com a casa da planta, é às vezes mudando as coisas, trazendo as coisas para o projeto, para o plano original. Para a planta, a mesma coisa é Deus. A única maneira, a única e exclusiva maneira de voltarmos para Deus e termos Deus em nosso meio é voltarmos aos fundamentos bíblicos. Tem que ser dessa maneira. Jesus falou disso quando ele esteve aqui na terra. Jesus disse, por que ignorais e negligenciais os mandamentos de Deus e os invalidais por vossas tradições? Mas eles invalidaram a planta. Eles invalidaram o plano de engenharia. Eles invalidaram o plano arquitetônico de Deus. Eles fizeram isso lá no passado e até hoje eles fazem isso. São maus trabalhadores. Se aquele pedreiro não segue a planta, o plano de engenharia, ele é um mau trabalhador. Se aquele carpinteiro, aquele serralheiro não serve a medida, não segue o plano que foi estabelecido, ele é um mau trabalhador. Ele é um servo infiel. Não serve. Ele faz da maneira que dá na sua cabeça. E foi o que Jesus disse, vós invalidais os mandamentos de Deus, por vossas próprias tradições. Foi o que Jesus disse, eles os invalidam. E quanto mais eles fazem hoje. Essa é a razão, meu querido, que muitas vezes as coisas andam mal. Desejaria saber o que está acontecendo.
Desejaria saber se esta não é a exata maneira na qual a igreja se encontra hoje como uma construção de Deus. Desejaria muito saber se esta não é uma realidade do momento. Foi passado para os trabalhadores da seara. Foi passado para os mordomos. E a Bíblia nos fala sobre o mordomo fiel. A Bíblia nos fala sobre o mordomo infiel. A Bíblia nos fala sobre o servo negligente. Foi passada uma obra para ele fazer. Foi passada uma construção para ele edificar. Mas foi passada uma planta. Foi avisado a maneira como ele deveria edificar essa construção. Mas o que se percebe é que nessa seara existe muitos maus trabalhadores. E aí nos disse a Bíblia, no livro de São Lucas, capítulo de número 16, que havia um certo homem rico que tinha um mordomo, um trabalhador, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, desperdiçar o seu material, não aproveitar bem aquilo que foi comprado. E ele, chamando aquele mordomo, a Bíblia nos diz que ele disse: presta conta da tua mordomia, presta-me conta do teu trabalho, porque já não poderá mais ser o meu trabalhador, o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu senhor, se o meu senhor me tira a mordomia, não sei cavar. Mendigar tenho vergonha. Eu não sei o que eu devo fazer. O que eu vou fazer se eu for desapossado da mordomia, desapossado dessa obra, desapossado dessa construção? E a Bíblia nos disse que não houve misericórdia para aquele trabalhador mau, para aquele mordomo infiel. A Bíblia disse que não houve esperança para ele. Ele teve que ser demitido da obra que ele estava fazendo, do desperdício que ele estava fazendo dos bens. Ele teve que ser despedido porque ele não sabia administrar a riqueza, administrar a fazenda, administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. É o que nós temos visto nos dias que nós estamos vivendo. Maus mordomos, maus trabalhadores, não têm seguido a planta, não têm construído a igreja na base fundamental da fé, não têm edificado este edifício que Efésios 2:20 disse, da maneira que está escrito. Não estão seguindo a planta. Uma casa completamente tortuosa, uma casa com janela fora do lugar, uma casa com as portas fora do lugar, uma casa com banheiro fora do lugar. Não se parece com a casa que eu vi na planta. Assim está a obra de Deus muitas vezes nos nossos dias. A Bíblia nos disse que deveríamos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus. Agora pense comigo, a Bíblia diz que somos moradas de Deus. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz que nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A Bíblia diz que somos uma casa, mas só que, meu amigo ouvinte, esta casa não pode ser construída de qualquer maneira. Existe uma planta, existe uma base sobre a qual nós devemos ser edificados. E nós sabemos que
A Bíblia diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a Bíblia disse que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é o principal material daquela base apostólica. Jesus é o principal material do alicerce, da fundação desta construção. Nós sabemos que naquele dia no Calvário, quando Jesus morreu, saiu do seu peito água, sangue e espírito. E quando saiu do seu peito água, aquilo já estava falando da construção que seria edificada para Deus. Quando saiu sangue, falava da construção. Quando saiu vida, espírito, falava da construção. Quando saiu água, falava do arrependimento. Falava do batismo nas águas. Falava da justificação. Primeiro passo, a primeira etapa da graça. Quando saiu sangue, aquilo falava da santificação. Aquilo falava da pureza. Aquilo falava do segundo passo da etapa da graça. Mas saiu vida, saiu espírito. Falava então do terceiro passo das 3 etapas da graça. Água, sangue e espírito. Assim começou ali no Calvário a construção de Deus, que logo após Jesus ressuscitar e aparecer aos seus discípulos, Jesus então disse aos seus discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí você vê que aqueles discípulos fielmente subiram ao cenáculo, ao aposento alto, e ali ficaram aguardando a vinda do Espírito Santo, aguardando a confirmação, aguardando ali em cima o momento oportuno em que se cumpriria São Lucas 24, verso 48 em diante. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E você vê que ali eles esperaram o condicionamento para se tornarem testemunhas, para se tornarem trabalhadores da construção de Deus, para tornarem-se os edificadores desta morada, deste corpo, desta igreja. Vamos ao nascedouro da igreja primitiva. Aonde nasceu a igreja cristã? No Calvário, água, sangue e espírito, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. As 3 naturezas para uma verdadeira vida cristã. Os 3 passos para ser um verdadeiro crente. Ali nasceu então a igreja cristã. Ali começou os primeiros passos, mas os discípulos esperaram por 10 dias. E passado então aqueles 10 dias, que eles estavam em Atos capítulo 1, no aposento alto, a Bíblia nos diz que cumpriu-se o dia de Pentecostes. E quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, a Bíblia nos disse que um vento veemente e impetuoso entrou por toda a casa. E aquelas pessoas que estavam aguardando o diploma, estavam aguardando ali no cenáculo, no aposento alto, a qualificação, estava aguardando ali as ferramentas para começar a construção de Deus. A Bíblia diz que eles foram todos cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram dali profetizando, eles saíram dali animados, eles saíram dali empenhados em uma obra que estava para eles executarem. Mas eles já tinham a base pronta. Eles já tinham Jesus Cristo como a principal pedra de esquina. Eles já tinham um alicerce. E eles teriam agora que edificar sobre aquela base Cristo. E eles começaram então a igreja primitiva, a igreja modelo, a igreja padrão.
Se você quer saber como deveria se comportar uma igreja hoje, nós deveríamos voltar lá no livro de Atos dos Apóstolos e observarmos como comportou a igreja nos dias apostólicos. Como que comportou a igreja primitiva? Não é pecado parecer com a igreja da Bíblia, muito pelo contrário, é virtuoso. Não é motivo de escárnio, de zombaria, de vergonha parecer-se com a igreja da Bíblia, muito pelo contrário, é virtuoso. É motivo de alegria, de louvor a Deus. É motivo de termos mais convicção. Se queremos parecer com a igreja primitiva, devemos estabelecer da maneira que a igreja primitiva se estabeleceu. Devemos edificar sobre o mesmo fundamento os quais a igreja primitiva edificou. Se queremos estar mais perto, mais seguros de Deus, deveremos parecer com aquela primeira igreja, a igreja modelo. A igreja modelo não é a fulana, ciclana, beltrana. A igreja modelo é a igreja da Bíblia. Porque a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos que pela primeira vez em Antioquia foram os discípulos chamados de cristãos. Se queremos ser verdadeiros cristãos, devemos voltar e observarmos como comportou os verdadeiros cristãos da Bíblia. Se queremos adorar corretamente, devemos voltarmos e analisarmos, e olharmos, e estudarmos como adorou os verdadeiros cristãos da Bíblia, e adorarmos da maneira que eles adoraram, e orarmos da maneira que eles oraram, e nos vestirmos da maneira que eles se vestiram, e seguirmos os princípios bíblicos, básicos do cristianismo, da maneira que eles seguiram. É tempo, meus amigos, em que aquele mestre da obra está por voltar, está por chegar a qualquer momento. E quando ele chegar e ver aquela construção completamente fora da planta, não se parece com a igreja modelo, com a planta, com a base, ele vai reprovar, ele vai condenar aquela obra. Ele vai pedir para derrubar aquelas paredes. Ele vai pedir para tirar as janelas, as portas do lugar e colocar no lugar que a planta disse que deveria estar. Uma igreja que não se baseia na doutrina dos apóstolos e dos profetas, no ensinamento dos apóstolos e dos profetas, está sendo edificada fora da planta. E este edificador então não seria um profissional, não está seguindo o modelo, não está fazendo conforme foi pedido. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo do deserto, Deus disse: Moisés, faça no modelo, de acordo, nos conformes, siga os moldes do tabernáculo da mesma maneira que eu te mostrei nos céus. Siga a medida, olhe a planta, faça como te mostrei, faça como está escrito, faça como foi projetado, Moisés. E Moisés teve que construir da maneira que Deus mostrou. Teve que seguir a planta, porque senão a glória da Shekinah não desceria no tabernáculo de Moisés. Quando Deus disse a Noé para construir uma arca, Deus deu as medidas. Deus deu a madeira. Que tipo de madeira deveria ser usada? Uma madeira que absorvesse. Para quê? Para ser betumada por dentro e por fora. Deus fez a planta, Noé teve que fazer nas medidas que Deus passou, não de acordo com a sua cabeça, não de acordo com a sua ideologia, não de acordo com a sua boa intenção, mas ele teve que fazer da maneira que Deus estabeleceu, nas medidas que Deus lhe passou, usar as madeiras que Deus lhe pediu, passar o betume por dentro e por fora, fazer as compartições, as divisórias, da maneira que Deus estabeleceu. Para a arca de Noé não afundar, ele teve que seguir a planta. Ele teve que seguir os moldes.
Ele teve que seguir as medidas que Deus lhe passou. Para a arca sair nos moldes, sair dentro da vontade perfeita de Deus e suportar 40 dias e 40 noites de dilúvio, tinha que estar dentro do projeto que Deus estabeleceu, que Deus determinou. Para o templo de Salomão ser tão abençoado a ponto de que a fumaça desceu na dedicação daquele templo, tinha que ser da maneira que Deus estabeleceu. Para Deus abençoar no tabernáculo do deserto, teve que ser da maneira que Deus mostrou a Moisés em visão, enquanto estava 40 dias e 40 noites no monte, clamando, orando. Tudo deve ser de acordo com a planta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou. E hoje, não estamos fazendo um templo de Salomão. Não estamos construindo uma arca de Noé. Este é um tempo passado. Não estamos fazendo o tabernáculo de Moisés. Isso ficou no passado. Mas hoje, meu ouvinte, estamos fazendo uma construção mais especial do que o templo de Salomão. Uma construção mais especial do que o tabernáculo do deserto. Uma construção mais especial do que a arca de Noé. A arca de Noé hoje não teria valor. A Bíblia diz que o mundo não terminará em dilúvio, mas terminará em fogo. Está profetizado, está escrito. Hoje estamos fazendo uma construção diferente da de Moisés, da de Noé, da de Salomão. Estamos fazendo uma construção hoje, diz a Bíblia, espiritual. É um corpo espiritual, é uma igreja espiritual. Não são paredes, não são alvenarias, não são telhados. É uma construção espiritual. Estamos precisando de edificar essa igreja, de edificar este corpo. E a Bíblia disse que este corpo, essa igreja, ela tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque assim a Bíblia disse que todo edifício será bem ajustado. Eu não quero ser um crente desajustado, uma fé desajustada, uma maneira de vestir desajustada, um batismo desajustado, uma santa ceia desajustada, um louvor, uma adoração desajustado. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser um edifício bem ajustado, que cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Como Deus vai vir morar nesta casa, nesta construção, como Deus vai vir morar neste crente que vive tão desajustado, que tem uma doutrina tão desajustada, não se parece com a igreja modelo, com a planta. Está escrito, há princípios, há base para ser um verdadeiro cristão. E não pode ser mudado, não pode ser removido. O primeiro passo, a Bíblia diz, é arrependimento. Não tem como começar bem sem arrependimento. Não tem como ser crente intelectualmente. Não tem como ser crente por conveniência. Não tem como ser crente porque papai ou mamãe foram crente. Não tem como ser crente simplesmente porque a igreja tem entretenimentos, programas sociais. Há um princípio, há uma base fundamental para a fé. Esta base começa por Atos 2:38. Foi o ponto de partida da igreja primitiva. Foi os primeiros passos. Atos 2 é o cabeçalho, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas de fogo,
Foi um princípio, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Era a base, era o início. Vamos passo a passo para você ver como começou a igreja no dia de Pentecoste. Começou com o Espírito Santo, começou com arrependimento, começou com exortação, começou com santidade, começou com o temor, começou com o grande discurso do apóstolo São Pedro, que havia recebido o Espírito Santo. E há quem diz ainda que Pedro enganou, que Pedro equivocou. Há quem diz ainda que Pedro diz o contrário que Jesus disse. Mas a verdade, meu ouvinte, é que Pedro havia recebido o Espírito Santo naquele dia. E um homem que recebe o Espírito Santo, ele não comete equívocos. Ele havia recebido o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo que João Batista disse que viria. E veio e purificou, e mudou, e transformou o apóstolo São Pedro. E ele se levantou ali, dando a base inicial, a base fundamental da fé. Levantou-se o apóstolo São Pedro ali, cheio do Espírito Santo, agora com os olhos ungidos pelo colírio santo da revelação, e ele começou a dar a planta, mostrar como deveria começar a igreja primitiva. E ele disse: fique sabendo toda a casa de Israel, com certeza, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Pai, e Cristo, Espírito Santo. Filho, todos já sabiam que ele era. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, demais apóstolos, a Mateus, a Tiago, a João, a Bartolomeu, a Tomé, perguntaram a todos eles: e agora o que faremos, varões irmãos? Já que matamos o Messias, matamos o Cristo, já que não reconhecemos ele quando ele estava aqui, e agora a esperança para nós? E Pedro começa a dar a base inicial para uma verdadeira vida cristã, para uma verdadeira vida de arrependimento, de pecados perdoados e de vida eterna. Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que Pedro disse isso? Arrependei-vos e cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É porque Efésios 2:20, a Bíblia diz que Jesus é a principal pedra de esquina. É Jesus a redenção, é Jesus que expele os demônios, é Jesus que mata as doenças, é Jesus que sangrou no Calvário, é Jesus que redimiu a humanidade. E Pedro viu que o sangue de Deus verteu na cruz do Calvário. O Filho tem o sangue do Pai. E Atos 20:28, a Bíblia disse: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho de Deus, no qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Jesus no Calvário, o sangue de Deus sendo derramado, o sangue de Deus sendo manifestado. Começou assim a primeira igreja, começou assim a igreja cristã. Eles não eram chamados de cristãos, começou assim, com mensagem de arrependimento, não com mensagem de autoajuda, com mensagem de correção, com mensagem de conscientização, com mensagem levando ao povo a se arrepender do pecado, a perceber que o perdão do pecado está inserido no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Pedro nos disse, em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro começou a mostrar a base, aonde a igreja deveria estar fundamentada, aonde este edifício perfeito, bem ajustado, aonde ele deveria ser erguido, edificado. Este edifício
que é a sua vida, essa morada do Deus Altíssimo, que é o seu coração, que é a sua fé, que é o seu corpo, deveria estar edificada sobre a doutrina da igreja primitiva, não sobre uma doutrina moderna, seminarista. Lá começou a base fundamental para a fé. Aonde estava a base? São Lucas 24, 47. E em seu nome, em nome de quem? No meu, não. No seu, não. De uma igreja, não. De uma placa, não. E em seu nome, se pregastes o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome, que nome? Em nome de Jesus, se pregue o arrependimento. Em nome de Jesus, se pregue o arrependimento, o perdão dos pecados. Em nome de Jesus, se prega a vida eterna. Por isso Pedro deu a base para começar. Atos 2:37, que faremos, varões e irmãos? Como começaremos a edificar essa construção? Arrependei-vos, cada um de vós, sede batizados no nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom, não os dons. Cura divina está entre os dons, plural. Falar em língua está entre os dons, plural. O dom de milagre, os dons, plural. Mas aqui diz que recebereis o dom da vida eterna. E Paulo nos disse, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o salário do pecado é a morte. Pedro disse, arrependam dos seus pecados, arrependa de ter deixado essa mulher, arrependa de ter dado tantos maus exemplos para esses filhos, arrependa de tantas drogas, arrependa de tanto álcool, arrependa de ter vivido tão longe de Deus, arrependa de tantos vícios, e venha arrependido. Mas não fique só arrependido, seja batizado no nome do Redentor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual dom? A vida eterna, a vida eterna, arrependimento, batismo nas águas em nome de Jesus Cristo, te dá direito à vida eterna. É o que está escrito, eu tenho que ler e citar o que está escrito. É o caminho de volta. Estou te mostrando o alicerce. E quero que você comece a colocar os seus tijolinhos, colocar a sua vida sobre esta base, sobre esse alicerce. Nosso alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. Não adoramos um homem, não recitamos um credo, não confiamos em um dogma. Nosso alicerce é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João 5,19, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, meu amigo ouvinte, edifique sobre esta base. Observe a igreja primitiva. Olha como eles tomaram a ceia. Olha como eles eram batizados. Olha como eles se comportavam. Edifique-se. Eu quero te mostrar a planta. E não só te convidar para ver a planta, mas quero te convidar para vir ser edificado, construído sobre este fundamento. Como disse Efésios 2, verso 20, venha ser edificado, não nas bases de uma igreja, de um credo, de um dogma, mas venha ser edificado nas bases ou na base espiritual, na base da igreja primitiva. E assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus.
Venha, meu amigo, seja edificado nas bases do Senhor. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, Ele a voz eu almejo ouvir. A gloriosa manhã ou a noite